Então, bom dia, Luísa, tudo bom? Meu nome é Clara, hoje a gente vai estar te avaliando. A gente vai fazer essa cuidar da tua idade, a gente vai estar vendo teu peso, altura e fazendo teu IMC, certo? Você tem alguma dúvida? Então, pronto, bora lá. Tu pode tirar teu tênis ou tu quer ajuda? Vamos lá. Tem quantos anos? 7. Faz aniversário quando? Julho. Então tu tem 7 anos e 10 meses, né? Ela tá com 29 quilos e 200. Agora a gente vai te medir, tá? Vou colocar o calcanhar bem aqui, ficar bem retinho pra gente ver tua altura. Pronto. Tá com 1,26. Aqui a gente tem um gráfico do peso dela pra idade dela. No caso, a Luísa tem 7 anos e 10 meses e ela tá pesando 29 quilos. Ela tá com o peso ideal pra idade dela. Agora, vendo a altura pra idade da Luísa, né? Ela tem 7 anos e 10 meses. A altura dela também tá ideal. Agora, botando, né, no gráfico IMC pela idade, ela tá com um pouco de sobrepeso, mas bem pouco. Fora isso, tá tudo ok com a altura e com o peso da Luísa. Agora a gente vai estar fazendo o perímetro cefálico da Luísa. Normalmente, a Luísa já tem 7 anos, não se mede o perímetro cefálico da criança. Mas na puericultura é comum que a gente faça e a gente vai estar fazendo também, tá? Então, licença, Luísa. Obrigada, Luísa. Licença, Luísa. Pronto, deu 55. Boa tarde, Luísa. Bom, agora a gente vai fazer o seu teste de acuidade visual, que nada mais é do que a tua capacidade de visão, seus olhinhos, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Estou te posicionando aqui, certo? A 3 metros de distância daquela folhinha ali que tu tá vendo aquela folhinha branca? E aí, eu vou te pedir, quando a gente começar o teste, que tu feche, que tu tape um dos olhinhos com a mãozinha, tá bom? E aí, tu vai dizer pra mim aquelas letrinhas que tá ali, certo? Bom, gente, em relação à tabela de Snellen, né, o teste de Snellen, na verdade, ele é um teste que vai observar a acuidade visual do paciente. Então, a gente tem aqui, né, essa folhinha, no tamanho A4, a gente sempre posiciona ela a 3 metros de distância daquele paciente, do paciente avaliado, e a gente vai observar a distância, né, a relação da distância com a capacidade visual que ele tem aqui dessas letras, certo? Vamos lá, Lisa. Que letrinha é essa aqui? Isso. 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 Perfeito. Aqui embaixo. C. Sim. Aqui embaixo, consegue? E aqui embaixo, consegue? Bom, gente, no olho esquerdo de Luísa, a gente percebeu que ela conseguiu observar as letras, né? Até o ponto, a penúltima linha, né? Que diz 20, 25. Ou seja, seria o que uma pessoa normal veria a 25 pés, Luísa consegue enxergar a 20 pés. Bom, agora a gente vai ver o olho direito de Luísa. Vê se tem, vamos lá. Aqui embaixo. Consegue? Isso. Esse outro aqui. Bom, a gente avaliou, né, o olho direito de Luísa e a gente percebeu que nessa última linha aqui ela não conseguiu responder satisfatoriamente. Então a gente considera essa penúltima linha, assim como foi no olho também direito dela, no olho esquerdo dela, desculpa. Então a gente considera, né, aqui o 20 e 25, ou seja, o que uma pessoa normal a 25 pés se enxergaria normalmente, Luísa precisaria de 20 pés para poder enxergar. A acuidade visual dela está dentro dos padrões da normalidade. Meu nome é Letícia Bispo e hoje eu vou realizar a inspeção do tórax de Luísa, né, Luísa? Então, para essa inspeção, exame físico do tórax, o adequado é que a paciente esteja sem a blusa, mas para evitar a exposição, a gente vai fazer a paciente vestida mesmo. Então, para iniciar a inspeção, eu vou observar se há alguma deformidade no tórax e comparar o diâmetro lateral com o antero posterior para observar o formato desse tórax, se ele tem pectos escavados, pectos carinados, se o tórax tem formato de barril, certo? E nisso, eu vou observar apenas olhando. Outra coisa que a gente pode observar na inspeção é se há como está esse movimento respiratório. Se ele está regular, se os dois lados do tórax respiram, expandem simetricamente, certo? E também se há cianose. Então, para ver se há cianose, a gente pode observar aqui nas extremidades, licença, Luiz,
nas extremidades, as unhas e também a boca. Então, se tiver azulado, a gente pode observar alguma cianose. Outra coisa que a gente pode observar é o padrão respiratório, se ele está sendo torácico ou abdominal. Em bebês costuma ser torácico e abdominal, mas em crianças maiores, quando não há um padrão respiratório abdominal, pode significar alguma dificuldade respiratória. Outra coisa também que a gente observa em dificuldades respiratórias, principalmente em algumas patologias como pneumonia, bronquiolite, é se há ou não a presença de tiragem intercostal ou subcostal, nessa região aqui. Isso pode indicar que a paciente está com dificuldade em respirar. Ou se ela está fazendo uso da musculatura acessória, a gente vai observar aqui na região supraclavicular. Outros sinais respiratórios que é importante a gente observar também na inspeção é a retração da fúcula, dessa região aqui, e também o batimento das aletas nasais. Então elas vão estar literalmente batendo, certo? Nesse caso da paciente Luísa, ela tem um formato de tórax regular, uma respiração também com um padrão regular, não possui deformidades no tórax, não possui também sinais de deficiência, de dificuldade respiratória, certo? E agora a gente vai analisar a frequência respiratória dela. Então agora eu vou ver aqui a frequência de Luísa, certo? Ó, Luísa, eu vou ver aqui o teu pulso, certo? Respirações por minuto. Então agora eu vou fazer a palpação do tórax de Luísa, certo? Então licença, Luísa, eu vou palpar aqui a região supraclavicular, procurando se há alguma tensão. Se tiver dor, você me avisa, certo, Luísa? Se há alguma tensão muscular, alguma deformidade, preeminência óssea, agora aqui na infraclavicular, na região mamária, na região inframamária, certo? Na região do externo e aqui na parte posterior, na região supraescapular, escapular, na região infraescapular, certo? Então, não foi encontrada nenhuma tensão muscular, deformidade óssea, certo? Então, outra coisa importante também é a gente palpar essa parte aqui, para ver se tem alguma tensão muscular nos músculos que estão ao redor do tórax. Então, aqui no músculo abdominal, na região do abdômen, certo? Então, não há presença de tensão, nem deformidades ósseas, nem sensibilidade. A paciente também não sentiu dor, né? Durante a palpação. O próximo passo da palpação é a gente fazer a expansibilidade pulmonar, certo? Então, eu vou posicionar as minhas mãos aqui, licença. E vou pedir para a paciente respirar fundo. Respira. E vou perceber, ó, os meus dedos se afastando de forma simétrica. Agora aqui na região inferior, licença. Da mesma forma. Coloco aqui e vou perceber, pode respirar? O movimento dos meus dedos. Perceba que aqui na parte inferior, os meus dedos se afastam mais. Vou fazer então a expansibilidade torácica aqui da mesma forma, nessa região posterior. Aproximo meus dedos. Respira, Luísa. Perceba o afastamento do dedo de forma simétrica. E agora na parte inferior. Respira. Ok. Então, a gente pôde averiguar aqui a expansibilidade torácica de Luísa, a gente percebeu uma expansibilidade simétrica, né, em ambos os hemitórax, certo? O próximo passo da palpação é o frêmito vocal. Então, eu vou pedir vou colocar a mão aqui, certo, Luísa? Nessa região, e vou pedir para que você fale 33. 33. 33. De novo. 33. Um pouquinho mais alto, de novo. 33. De novo. 33. 33. De novo. 33. De novo. 33. De novo. De novo. 33. De novo. 33. Então, o frêmito tóraco vocal de Luísa, quando a gente compara um lado com o outro, certo? Ele está normal, está simétrico um lado com o outro. Ele não está nem diminuído nem aumentado, que aí pode indicar alguma patologia, como por exemplo, derrame pleural, certo? Então, tá um frêmito normal e simétrico. Meu nome é Cauã e eu vou ficar responsável pela parte da percussão de Luísa. Então, basicamente a percussão, a gente vai fazer umas batidinhas assim no tórax de Luísa, para ouvir como é que tá o som do tórax dela. E aí a gente sabe que predominantemente esse tórax tem que estar com um som que a gente chama de claro pulmonar, que é o som dos pulmões normais, exceto em duas áreas, que é na área cardíaca, que tem que estar maciço, e na área hepática, que também tem que estar maciço. E aí, inclusive, caso esse som esteja alterado, então, por exemplo, caso a gente tenha um timpanismo na área do fígado, a gente tem um sinal chamado sinal de Joubert, que vai indicar um possível pneumo peritônio de uma úlcera gástrica perfurada. Então é importantíssimo a gente fazer essa percussão para descartar essas patologias, certo? Então eu pedi que o Luizinho deite para cá. Então, eu vou sentir aqui a parte dos teus ossos, certo? Pra gente saber onde é que vai percutir. E aí a gente percute entre as costelas, no espaço intercostal, que a gente chama, certo? E aí, ó, vou botar meu dedo aqui e vou percutir. Tá vendo como o som é? Ó, vê se dá pra tu ouvir. Que é um som que faz bastante barulho. A gente chama de claro pulmonar. Tá tudo ok com o pulmão, certo? Então, ó. Tá vendo? E aí aqui, ó, fica um som mais maciço do que o anteriormente, que é justamente a área hepática, que é a partir do quinto espaço intercostal. E aí, descendo pro sexto, o som volta a ser timpânico.
pegar aqui nessa área lateral e faz novamente para medial da hepática. Daqui, ó, aqui ainda é timpânico, mas aqui já é maciço, que é a área hepática. E aí, como a área hepática está maciça, significa que Luísa não tem nenhuma patologia que envolva a perfuração de úlcera gástrica. Então, assim como a gente fez na parte anterior do tórax de Luísa, na parte posterior a gente também vai fazer a percussão. E aí, a gente, a fazer a percussão anterior e posterior, a gente percebe que Luísa tem sim os sons claros pulmonar em toda a área do pulmão, e na área do coração e do fígado, na área cardíaca e hepática, a gente tem o som maciço. E aí, para a parte do exame físico de Luísa, a gente vai fazer a ausculta pulmonar, certo? E aí, a ausculta pulmonar, assim como a percussão, também procura alguns sons característicos do pulmão. Entre eles, o principal é o murmúrio vesicular, que vai estar presente no ápice e nas bases do pulmão, que é o som mais comum e é o mais espalhado pela área pulmonar. E aí, a gente vai auscultar tanto na área anterior como na área posterior, certo? Então, ó, eu vou posicionar no teu peito, certo? E aí eu vou pedir pra tu respirar, tá certo? Respira fundo. Certo? De novo. Respira fundo. Certo. Então ela tem murmúrios vesiculares presentes, certo? Na parte anterior. E agora a gente vai verificar a parte posterior do tórax dela. A gente considera 4 pontos na frente, dos dois lados, e aqui atrás 5 pontos, certo? Respira, Luísa. De novo. Meu nome é Alice, agora eu vou finalizar o exame físico de Luísa. E aí eu vou primeiro fazer a palpação do ictus cordis dela, para depois prosseguir com a ausculta cardíaca. Então, o ictus cordis, ele é correspondente a um dos focos da ausculta cardíaca, e ele é basicamente o ápice do nosso coração, né, que é o ventrículo esquerdo. Por isso que ele é um pouco mais visível em determinados pacientes, por exemplo, em pacientes mais magrinhos ou crianças, é mais visível e mais dinâmico. Porém, pacientes que têm a musculatura do peitoral muito hipertrofiada, ou em pacientes com obesidade, ou mulheres com as mamas muito grandes, às vezes é difícil de palpar e de visualizar também. Então, a paciente está em decúbito dorsal, e aí eu vou pedir para licença aqui exclusiva, vou levantar só um pouquinho. Só aqui, assim, tá? Então aqui a gente já viu mais ou menos que aqui corresponde a mais ou menos o 5º espaço intercostal dela. E aí eu vou procurar aqui, vou começar utilizando 2 polpas. E aqui, eu já sinto aqui a dinamicidade do ictus dela aqui nesse local, com 2 polpas. Agora eu vou finalizar mesmo com a ausculta cardíaca, nos 5 focos. Eu vou primeiro falar quais são eles e depois realizar. Primeiro, aqui do lado direito dela, eu vou procurar no 2º espaço intercostal o foco aórtico, simetricamente do lado esquerdo o foco pulmonar. Abaixo dele, mais ou menos no 3º espaço intercostal, eu vou procurar o foco aórtico acessório. No 4º espaço intercostal do mesmo lado, vou procurar o foco tricúspide. E embaixo, na linha hemiclavicular do 5º espaço intercostal, eu vou procurar o foco mitral, que corresponde também ao ictus cordis. Então, para me basear, eu vou utilizar aqui o ângulo do I, que corresponde aqui mais ou menos ao 2º espaço intercostal. Então, eu faço a palpação não, eu dele aqui. Foco pulmonar. Foco acessório. Tricúspide. Foco mitral. Então, a ausculta de Luísa tá normal, a gente encontra um ritmo cardíaco regular, certo? Em 2 tempos, com a presença da bulha 1 e da bulha 2, né? Que são as bulhas que são fonéticas, e sem nenhum tipo de sopro. Boa tarde, Letícia. Eu vou começar trazendo um pouco das orientações, certo? Para Luísa. Você tem alguma dúvida em relação a algum gráfico que a gente marcou sobre a explicação? Não. Você viu, né, que teve um gráfico do IMC dela, que ficou um pouquinho acima do que a gente esperava, ela estava um pouco de sobrepeso, mas nada muito alarmante, nada que impeça ela de nada, a saúde dela está ok do mesmo jeito, certo? Mas é só procurar ter uma alimentação mais saudável, certo? Como é a alimentação dela? Ela gosta de comer feijão, verdura, toma suco, come muito comida industrializada. Ela gosta de comer feijão, comida, panela normal, mas ela também come lanche. Come lanche. Quantas vezes por semana ela come lanche? É mais no lanche da escola, né? Certo. Então pronto, tentar fazer e aos poucos, né, adequando a alimentação dela desse lanche, trocar para uma alimentação mais saudável. Ela pratica algum tipo de esporte? Faz algum tipo de coisa na escola? Ginástica. A ginástica, certo. Pronto, a ginástica já é algo muito bom. É algo que ela gosta de fazer, né? Então incentivar ela mesma a continuar fazendo essas práticas, certo? De exercício,
para a gente, numa próxima vez, observar melhor, certo? Desse gráfico. Tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa? Pronto, Maria Clara vai falar um pouquinho das orientações a respeito das vacinas. Bom, então, falando um pouco sobre a vacinação, né? Como Luísa tem 7 anos de idade, de acordo com o Ministério da Saúde, ela precisa tomar a vacina conhecida como DT, né? Que é contra a difteria e contra o tétano. E aí a gente pode fazer essa vacinação tanto de início, né? A gente pode iniciar com 7 anos, ou ainda, se ela já tomou algum tipo de vacina que cubra essas duas doenças, ela pode fazer esse reforço. O que o Ministério da Saúde fala, né, é que esse reforço deve ser feito a cada 10 anos, contra a difteria e contra o tétano, ou ainda a cada 5 anos, caso ela tenha, né, porventura, alguma situação de acidente, né? Então, se ela se cortar, ter algum ferimento, ela pode tomar num período menor, aí, 5 anos. E aí, o próximo estágio, né, a próxima vacina que ela vai tomar é com 9 anos, né, 9 ou 10 anos, que é a vacina contra o HPV, né, a vacina contra o papilomavírus, né, que é o responsável por causar o câncer de colo de útero. Então, posteriormente, ela pode fazer também, ela vai fazer, obviamente, o uso dessa vacina, com 9 ou com 10 anos. Para finalizar, eu queria finalizar com as orientações da higiene, né? Eu vi que ela usa aparelho, então sempre auxiliar ela nessa. Ela está numa idade que se torna mais independente, né? Então sempre auxiliar na limpeza bucal, na hora do banho e tudo mais. Lembrar sempre de lavar as mãos antes de se alimentar, para evitar algum tipo de contaminação, algum tipo de infecção. E também, além de higienizar as mãos, higienizar o próprio alimento, né? Antes de ingerir. Então, é isso.